como que você vê esse equilíbrio, né, de um lado, um mundo tecnológico indo, né, em menos de uma década para outro cenário, né, como civilização, vamos dizer assim, versus o indivíduo com seu autoconhecimento, versus propósito, versus performance, né? Como que você vê o desenvolvimento humano tendo que acompanhar tudo isso e onde que entra, né, o tipo do seu trabalho e por aí vai? Eu acho o seguinte, Léo, e sendo bem realista sobre isso, né? Eu acho que, primeiro, o ser humano, ele está numa versão muito ruim dele próprio, né? A gente está vivendo um momento muito ditatorial, as pessoas são 8 ou 80. A gente está vivendo uma época com racismo absurdo, a gente está vivendo uma época onde as pessoas não podem expressar uma opinião de alguma coisa, que todo mundo já vai lá e destrói a pessoa. E A gente está cancela. vendo uma época que a internet ela virou uma vidraça, ao mesmo tempo que uma coisa fake, as pessoas vivem, não é mais a fake news, é fake life, né? Então eles vivem uma fake life. Isso daí, quando as pessoas falam assim das máquinas, cara, eu aposto nas máquinas, porque 80% desse povo aí já era, cara. A inteligência natural do ser humano foi pro saco há muito tempo. Então eu espero que a inteligência artificial realmente ajude o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, entender um pouco mais sobre isso. Até por medo, porque hoje a gente tem uns idiotas funcionais que só sabem julgar, que só sabem criar coisas Polarizar. erradas, polarizar. Então, assim, vai chegar um momento que a tecnologia vai entender essas pessoas, automaticamente vai ser, ok, você não vai, e aí nós vamos perder a nossa capacidade de, como seres humanos, de nos expressarmos, o que é ruim também. Então as pessoas não estão entendendo o que está rolando por trás, né? Quem acha assim, e tem umas teorias das conspirações aí, se você for procurar, cara, será que o Facebook, o Instagram, sem precisar de um humano, por machine learning mesmo, ele já não faz uma seleção natural? O pessoal fala assim, mas é o Facebook que controla as coisas. A resposta é, será que ele controla as coisas? Será que quando a gente fez o nosso algoritmo lá de e-mail, a gente perdeu o controle do algoritmo? Ele classificava as coisas por ele, cara. Por mais que a gente fizesse uma inferência no código, não, if isso, faça isso. Ele fazia, depois de um tempo ele aprendia coisas diferentes, ele mudava o que ele classificava. Então, assim, a gente vai estar vivendo realmente talvez assim, o maior momento de ruptura da sociedade, Léo. E as pessoas não estão entendendo isso, elas não estão enxergando isso e elas não estão preparadas para isso. Então é triste de ver o quanto de pessoas que não vão simplesmente conseguir se reposicionar nesse novo padrão de humanidade, nesse novo padrão de interoperabilidade, onde eu, como ser humano, eu interajo com a máquina e eu sou parceiro da máquina. Ela não pode me superar e eu não posso superar a máquina. Nós somos parceiros que a gente coabita um com o outro. Então, assim, a produtividade, ela desde os seus primórdios, o princípio dela foi sempre trabalhar menos e fazer mais. Entrar em equilíbrio, trazer seu propósito de vida. Eu falo de propósito na tríade desde 2003, né? E está lá. Agora, a gente viveu um mundo tão de fake news, de fake life, que as pessoas fazem o quê? O propósito virou uma coisa como emblemática. As pessoas falam tanto de propósito hoje, e a maioria que fala, poucos vivem o seu propósito real, né? Então é um fake life total. E aí você acaba vendo assim, tipo, será que você tem que viver o padrão que a sociedade impõe para você? Será que você tem que realmente acordar às 5 da manhã para fazer a sua vida funcionar melhor e coisa do tipo? Inclusive, pesquisas hoje já mostram que acordar às 5 da manhã, por exemplo, para atletas, é uma coisa que perde a performance deles. Eu falei, caramba. Então, assim, quando você para olhar, a gente tem muita coisa para descobrir ainda, mas os seres humanos, eles querem botar a gente dentro de caixas. E o que a tecnologia está fazendo é a gente não ter uma caixa. A gente não é mais um grupo. A gente é único dentro da caixa. Nós somos individuais dentro daquele contexto. Então a tecnologia está entendendo a gente de forma individualizada, mas o ser humano quer colocar a gente de uma forma padronizada. E aí que está o perigo. Por isso que eu não gosto de, vamos fazer uma avaliação do DISC. Cara, o DISC é muito legal, pode funcionar, mas que se dane o DISC. Eu, uma hora, contratava pessoas na empresa só pelo DISC. O cara é analítico, não sei o que, contratava. Cara, que não serviu pra porra nenhuma. No fundo, são pessoas. E quando eu colocava essas pessoas dentro de caixa, eu tirava o que era melhor dentro deles. Então, assim, não é caixa. A gente tem que estar pronto para inovar, para a gente criar, para a gente ser humano. E não para a gente estar dentro de padrões que a sociedade tem imposto para a gente. Eu acho isso legal o que você falou, porque
tudo isso ele vem desse modelo, né, de anos 80, 90, início dos anos 2000, de produtificar, de clusterizar, né, de isso virar padrão, disso virar método, né, e isso quando você está falando de DISC, quando você fala em RH, Sim. recrutamento, tá tudo nessa seara aí, e competindo com inteligência artificial, com startup, né, na área de HR, né, HR Techs e por aí vai, né, e o pessoal tá com medo, né, então eu vejo grupos, né, na área de headhunters, né, de recrutamento, nessa balança entre o lado consultivo e do relacionamento como papel, né, de recrutamento versus startups de HR Tech automatizando tudo e fazendo de uma forma super eficiente, né? Vai por aí, né? Exato. As mudanças são tão grandes, são tão profundas, né? Ano passado a gente foi ver aqui uma startup com o Master Eagle, com o nosso grupo lá de mentoria, e a gente foi ver uma startup que era justamente isso. O que eles faziam? Eles olhavam para benefícios de forma individualizada. Então a empresa tem um plano de saúde, aí você vai lá ter um plano de saúde. Mas essa empresa fazia o quê? Olha, Christian, você que tem ferro alto, você deveria fazer isso aqui, procurar esse especialista, entender esse tipo de coisa. Então o que eles faziam é fazer com que as pessoas usassem melhor os planos, individualizando cada um deles, e não colocando todo mundo na mesma seara. E essa startup cresceu pra caramba, a gente acabou não entrando, investindo. Hoje ela, bateu quase 100 milhões de valuation, aí estava em 15, eu acho, de dólar. Então, assim, quando você vê o crescimento de uma empresa como essa, a gente está vendo que a tendência mesmo é cada vez mais a gente tornar as pessoas mais produtivas de forma individualizada, de forma personalizada e de uma forma que a própria pessoa se autodesenvolva. Aquela coisa que, eu estou esperando que alguém me ajude a ser produtivo, eu estou esperando que alguém me ajude a ser mais inteligente, que me ajude a procurar aquela informação, essa era acabou. Entende? Quando o meu filho vira para ele e fala assim, pai... Ou que a empresa me provenha tudo isso, a empresa me dê treinamento, me dê ferramenta, não é? As pessoas ainda querem que os outros façam por você, né? Eu acho que isso vem da escola, que você espera que a professora te dê uma matéria para você ir lá e passar uma prova. Então as pessoas estão esperando, olha, me dá um conhecimento que eu vou estudar e vou trabalhar melhor para você. Essa época já era. Essa época passou, isso aí é profissional limitado. Né? A gente tem que olhar totalmente assim, ó, de uma forma horizontal, vertical, perpendicular, aeroespacial, a gente tem que fazer todos os contextos a gente tem que ter essa visão. Então não é mais estudar para passar na prova, o que eu posso aprender de verdade para começar a ter um resultado diferente dentro da minha vida e da minha rotina. Então, assim, eu fui estudar para essa coisa da produtividade 4.0, eu fui estudar, por exemplo, como aprender a aprender. Como que eu posso aprender de uma forma mais eficiente, mais rápido, mais fácil? Como que eu posso aprender de uma forma mais acelerada? É melhor, por exemplo, eu ler um texto e depois fazer um teste antes de ler o texto, né, o que já comprovadamente é melhor. Eu fui ler sobre, por exemplo, tomada de decisões, eu fui ler sobre resolução de problemas de escopo amplo. Quando você fala isso, cara, que resolução de problemas de escopo amplo? Quando a caixa não existe. E as pessoas assim, tem que pensar fora da caixa. Que é que as pessoas nem sabem qual é a caixa delas. Imagina pensar fora de uma coisa que eles não sabem o que é. É loucura.